Rádio, hoje recebendo o médico ortopedista, Dr. Anderson Sérgio. Já tem perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Nós vamos começar com o nosso tema proposto de hoje e depois a gente faz aqui as perguntas dos nossos ouvintes, tá bom? Dr. Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez um prazer grande estar aqui conversando com vocês e com todos os ouvintes aí que estão nos escutando e nos assistindo. Cirurgia de joelho, quando é que ela é indicada? Quando é que eu posso fazer? Isso é uma pergunta, assim, frequente demais, né? Eu, como sou especialista em cirurgia de joelho, então muitas vezes o paciente me procura por essa demanda específica, né? Ele tem um problema no joelho e ele chega lá muitas vezes já com alguns exames e já preocupado. Doutor, preciso operar? Então, a gente tem que individualizar cada caso. Então, no post que eu fiz lá no Instagram, eu falei das 3 principais cirurgias de joelho, né? Que é o que a gente vê mais no dia a dia do cirurgião de joelho na ortopedia. Que seria a cirurgia de artroscopia, que é um reparo do menisco, né? A cirurgia de reconstrução ligamentar, do ligamento cruzado anterior, que é muito comum em atleta. E a cirurgia de prótese de joelho, que é para pacientes mais com artrose. O que acontece muitas vezes é que o paciente passa uma triagem, vamos dizer assim, por algum médico não especialista, às vezes já com exame de imagem, e o médico já fala para ele que ele tem que operar. Isso aqui é um caso cirúrgico. E só pela lesão em si, vamos dizer, uma lesão de menisco. O menisco a gente já discutiu aqui outras vezes, a lesão do menisco. O menisco ele é um discozinho que está dentro do joelho, que ele funciona como se fosse um amortecedor do joelho. E existe um processo degenerativo de desgaste com o tempo. A partir dos 40, 45 a gente começa a sofrer esse tipo de lesão. Muitas vezes é cirúrgico, mas a gente antes tem que tentar tratar conservadoramente, né? A gente entender a demanda do paciente. Será que o paciente ele vai, por mais que tenha a indicação de cirurgia, será que ele vai se beneficiar com essa cirurgia? Então, por exemplo, uma cirurgia de menisco, o paciente nem tentou ainda fazer um trabalho de reabilitação, muitas vezes algum processo de infiltração para melhorar a questão da cartilagem que muitas vezes está associada, e o paciente muitas vezes melhora sem nem ter feito a cirurgia. Então, tem paciente não, o paciente que chega e a gente propõe, ele quer operar, ele quer resolver logo, né? É muito comum também, por exemplo, um jogador de futebol, né, amador, peladeiro, que joga há muito tempo e chega com a lesão do ligamento cruzado anterior. Então ele chega lá depois dos 40, já tem um pouco de artrose associado no joelho, e essa lesão ele fala que já faz quase 20 anos que tem, que era na época que ele era jovem. Quando você olha só a lesão tem indicação de cirurgia, a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Mas para um paciente, muitas vezes nessa idade, você não já vai ter um benefício que você teria se tivesse feito na época que ele era jovem. Então a reabilitação vai ser uma reabilitação mais complicada, mais difícil. Então muitas vezes a gente conversa com o paciente, explica para ele, é importante explicar o porquê operar, né? Quais serão os benefícios dele operar. E também dar a opção de não operar e quais são os cuidados que ele terá que ter se ele não operar. Então não dá para a gente cravar só por uma lesão, existir a lesão, que vai ser um procedimento cirúrgico, que vai ter indicação de cirurgia, né? Então, é importante a gente avaliar cada caso e saber que nem toda vez que você tem aquela lesão, quer dizer necessariamente que vai ter que operar. Não é todo paciente com artrose grave que ele vai precisar fazer uma cirurgia de prótese de joelho. Então, eu queria trazer esse tema para a gente falar isso, porque a medicina não é matemática, né? Não é 1 mais 1 igual a 2. Às vezes, pelo contrário, dificilmente 1 mais 1 é igual a 2 na medicina. Então são muitos pormenores, são muitas nuances que a gente tem que avaliar e individualizar. Quando a gente generaliza as condutas, aí começam a vir os maus resultados. E o paciente não entende, porque o vizinho dele fez a cirurgia, tinha o mesmo problema que ele e teve um resultado bom e ele não teve, né? Tem muito a ver com essa questão da recuperação, por exemplo, e nesse processo de recuperação, o papel do paciente é muito importante também?
é fundamental, né? É a parte que depende basicamente do paciente. Então, por exemplo, é muito comum num paciente que tem uma lesão do ligamento cruzado anterior. O cara gostava de praticar esporte e tal e torceu o joelho, teve a lesão. E, vamos dizer, um cara na minha idade, né? 37 anos. Então, para ele, joga bola já não faz tanta diferença, certo? Só que ele colocou na internet lá, colocou no Google e apareceu lá: lesão do ligamento cruzado anterior, cirurgia, né? E ele chega para mim ansioso e: doutor, é porque eu não queria operar. Não, peraí, vamos com calma. Você quer operar para quê? Você quer voltar a jogar bola? Se você quiser voltar a jogar bola, a gente tem que operar. Não tem para onde correr. E o processo de reabilitação é um processo lento, que vai demandar esforço seu. Muitas vezes você ficar afastado do trabalho por um tempo. Então você tem que explicar todo o processo para o paciente já visualizar todo o processo. Ele entender que etapa por etapa, ele vai ter que se esforçar para completar tudo bem direitinho, para ele conseguir ter o resultado final. Não adianta a gente fazer uma cirurgia bem feita e o paciente não faz a fisioterapia, não tem o repouso adequado, não toma a medicação adequada, depois não vai para a academia, não faz o trabalho de fortalecimento, aí o resultado não vem. Aí o paciente acha que a cirurgia não deu certo. A cirurgia, tecnicamente, ela foi realizada perfeitamente, mas se o paciente não assume, né, o protagonismo da reabilitação, não faz da forma adequada, não vai ter um bom resultado. Então, essa conversa, essa explicação, você mostrar para o paciente a importância de uma reabilitação bem feita, a importância de levar a sério esse processo pós-cirúrgico, é tão ou mais importante do que você explicar o próprio procedimento cirúrgico e indicar bem a cirurgia. Depois da cirurgia, por exemplo, existem também outras necessidades que o paciente tem que fazer para poder ter o sucesso dela? A fisioterapia, por exemplo, seria uma delas? Fisioterapia, com certeza. A fisioterapia está muito ligada, né, a todo o processo cirúrgico na ortopedia. Sempre vem um processo de fisioterapia depois. Para ter essa reabilitação, dificilmente você vai fazer uma cirurgia e não vai precisar de fisioterapia. Porque o que acontece? Geralmente as cirurgias ortopédicas, elas no pós-operatório imediato, você vai ter um período de imobilização. Então, você vai ter perda de massa muscular, você vai ter limitação de amplitude de movimento, perda de força, e tudo isso a fisioterapia vai entrar para restabelecer a sua função normal. Então, o paciente que ele não consegue, por algum motivo, fazer a fisioterapia adequada pós-operatória, ele não vai ter um bom resultado. Não tem. Não adianta querer compensar depois, que acaba que lá na frente ele vai perceber que uma perna não está igual a outra, o joelho que operou não está igual a outra. E cria-se esse mito que joelho depois que mexe não fica mais a mesma coisa. E não fica? Fica. Eu particularmente, eu já operei meus 2 joelhos. Eu fui operado, fui cirurgiado. Eu tive uma lesão do ligamento cruzado anterior nos 2 joelhos. Uma quando eu tinha aproximadamente 20 anos e a outra com 30. Eu operei meus 2 joelhos. Operei por quê? Eu queria voltar a jogar bola, né? E hoje em dia, como eu fiz a reabilitação da forma adequada, eu tenho absolutamente nenhuma limitação, não tenho dor, jogo, pratico esportes e não tenho nenhuma sequela. Então, assim, primeiro a cirurgia tem que ser bem realizada, né? E depois ter feito um bom processo de reabilitação, você vai restabelecer a sua função normal. Claro, você pega uma fratura, então o paciente aí já é outra situação, né? Teve uma fratura articular, então vai ter a sequela da fratura em si. Mas uma cirurgia eletiva, uma artroscopia, uma lesão de menisco, uma lesão de ligamento, geralmente o retorno ao esporte, a reabilitação funcional, ela vai ser do mesmo nível que estava antes da cirurgia. Agora, o joelho cirurgiado e recuperado, ele volta, ele fica do mesmo jeito que era antes, por exemplo? Ele fica até mais fortalecido ou não? Dependendo da cirurgia, sim, né? Hoje eu não tenho, vamos dizer, falar do ligamento cruzado anterior, né? Que a gente vê muito atleta, gente que é
Nós somos uma região, nós somos um país que vive futebol, então a gente vê muito isso, né? Teve uma lesão do ligamento do joelho, vai precisar operar, passa 6 meses fora para voltar a jogar. Então, o enxerto que a gente usa para formar o ligamento novo, ele tem uma força até 3 vezes maior do que o enxerto, o ligamento original, né? Então, assim, se você faz o processo de reabilitação adequado, você vai ter um joelho tão bom quanto era antes da cirurgia. O que você precisa é fazer esse trabalho, entender a importância desse trabalho de reabilitação para que você tenha um bom resultado. Doutor Anderson, o trauma faz parte também da recuperação? Por exemplo, eu conheço pessoas que praticavam atividade física, se acidentaram, passaram por esse processo de recuperação e depois ficaram com medo de voltar a fazer aquele mesmo exercício. É normal esse trauma, esse medo? Infelizmente é normal. Até os estudos mostram que até 25% dos pacientes que não retornam ao nível, né, de função antes da cirurgia, não retornam por medo. Não é por falha técnica, não é porque a reabilitação não foi feita da forma adequada. É pelo medo, o medo de ser submetido novamente ao procedimento cirúrgico, a lembrança do processo doloroso de reabilitação inicial no pós-operatório imediato, que incomoda, que dói, que fica limitado. Então, muitas vezes esse medo faz com que ele não consiga evoluir e não tenha um bom resultado. Então, os estudos mostram que até 25% dos pacientes acontece isso. A Fátima de Jardim do Seridó pergunta: doutor Anderson, eu só vivo sentindo dores fortes no joelho. Já tirei a rótula do lugar 2 vezes do joelho esquerdo e tenho esporão nos pés. Então, para mim entrar em uma academia para fazer exercício físico, primeiro eu faço logo a fisioterapia ou devo ir fazer uma consulta? Né? Porque nos pés eu já sei, o problema agora é nos joelhos. E aí? Pronto. Provavelmente o caso dela aí não vai ser um caso cirúrgico, né? Ela não tentou ainda, não conseguiu fazer ainda o tratamento de fortalecimento e tal. Então, realmente é importante passar por uma avaliação com o ortopedista, ver que tipo de dor ela tem, né? Fazer um diagnóstico clínico, saber que tipo de lesão, se é uma lesão condral, se de repente tem uma lesão de menisco. Pelo que ela falou, ela tem uma instabilidade patelar, a patela fica saindo do lugar. Então, pode ser um caso cirúrgico? Pode, mas a gente tem que ver muitas outras coisas. Primeiro, a gente tentar tratar de forma conservadora, com fortalecimento muscular. Então, na vigência de dor, quando tem limitação funcional, é importante começar por um processo de fisioterapia. Com a melhora da dor, a partir daí a gente pensa num trabalho de fortalecimento muscular, que deve ser feito inicialmente na fisioterapia, mas depois com certeza pode ser feito na academia. Outra pergunta, doutor Anderson, eu sinto uma dor na minha perna por trás do joelho, está incomodando muito, desde outubro que estou com essa dor, tomo remédio e não passa. Será que é porque já estou com quase 40 anos? Pergunta. Pode ser, mas não necessariamente por causa da idade, né? O que geralmente leva a gente a sentir dor não é necessariamente a nossa idade, e sim nossos hábitos ruins, né? Essa é a grande questão. E provavelmente, pelo que ela está falando, parece muito um cisto de Baker, né? Que é um cisto que forma na parte posterior do joelho, na dobrinha do joelho, que a formação desse cisto é decorrente quando você tem algum problema no articular. Então, você tem uma lesão de menisco, tem uma lesão de cartilagem, gera um processo inflamatório, tem a formação do líquido inflamatório, e esse líquido inflamatório, ele vai para a parte posterior do joelho e forma esse cisto. Que aí, muitas vezes, o paciente consegue sentir uma bolinha atrás do joelho e reclama muito de dor, principalmente para subir, descer a escada e agachar. Então, tem que ser avaliada e tratada de forma adequada. E os resultados geralmente são muito bons, o paciente fica bem. Se ela com 40 anos está preocupada, imagine eu com 42, né? Fiquei aqui já acendendo a luzinha. Mas o interessante é isso, né? Quer dizer, a impressão que passa aqui no nosso programa de hoje é que tudo passa pela recuperação, né? Se o paciente ele fizer uma recuperação, seguir realmente à risca as orientações do ortopedista, tem grande chance da recuperação ser um sucesso, né? Isso, a gente sempre, primeiro, assim, tentar evitar a cirurgia, né?
tem casos que são cirúrgicos e não tem como a gente remediar, né? Não tem para onde a gente correr, é um caso cirúrgico. Mas muitas vezes, você passando por uma avaliação mais criteriosa, conversando bem com o paciente, entendendo a demanda do paciente, o que é que o paciente quer. Então, tem muitos casos que o paciente chega para mim, pronto, dessa paciente que falou que ela tinha a patela saiu do lugar. Minha patela sai do lugar, certo? Aí ele olha lá no Google, é cirúrgico. Tratamento de instabilidade patelar é cirúrgico. Tem que operar para o joelho sair do lugar. Mas aí quando eu vou conversar com o paciente fala que o que ele reclama, o que incomoda ele, não é a patela sair do lugar, é a dor que ele sente. E essa dor, ela não vai ser tratada de forma cirúrgica. Então, assim, a gente vai fazer uma cirurgia para corrigir uma coisa que, na verdade, não está incomodando o paciente. O que está incomodando é a dor. Então, se a gente não conversa, a gente não examina, não entende a demanda real do paciente, o que é que o paciente quer, o que é que o paciente está pensando com aquela cirurgia, você acaba operando muito mais do que deseja, do que deveria, e no final vem um mau resultado, que o paciente vai, opera, um caso desse, e chega e diz, doutor, eu continuo sentindo dor. Não, mais dor você ia sentir, eu corrigi outra coisa, mas aí, aquela coisa, né? Não conversou direito, mas a gente sempre vai tentar evitar a cirurgia. Em não conseguindo evitar, indicar bem a cirurgia. Quando a cirurgia é bem indicada, geralmente os resultados são muito bons. E botar na cabeça do paciente a importância do processo de reabilitação. Então, uma cirurgia bem indicada, bem realizada, processo de reabilitação sendo feito da forma adequada, na grande maioria das vezes, a função do joelho ela retorna no nível de antes da cirurgia. Dor no joelho, você pode deixar para depois ou você tem que se preocupar e resolver logo? Bom, porque geralmente é uma coisa que incomoda, limita muito você, tanto para a sua atividade física, para as coisas do dia a dia, né? Então, geralmente, aquela dorzinha, então, o que eu sempre falo para o paciente já chega pedindo desculpa no consultório. Doutor, desculpa porque eu me automediquei, né? Então, assim, às vezes você sente uma dor que é uma dor autolimitada, foi algum esforço que você fez naquele dia, você tomou uma medicação que você está habituado a tomar, ou de repente uma medicação que você já tinha passado outra vez no ortopedista e ele passou aquela medicação e você tomou ali 2 dias e resolveu, tranquilo. O que não pode é você tem a dor, toma a medicação, não melhora, aí você começa. Liga para o vizinho, liga para o tio, liga para a prima, pergunta, ei, você tem outro tipo de remédio, o que é que você indica? Ou vai na farmácia, faz a consulta com o farmacêutico para pedir uma orientação da medicação e tal, e fica só se enchendo de remédio e não melhora, e progressivamente a patologia ela vai piorando. E quando você chega para tratar, já está num nível de gravidade maior, que aí a chance de melhora, ela vai diminuindo. Então, por isso que assim que tiver a dor, o interessante é que procure logo o médico ortopedista. Se tiver puder ser um cirurgião de joelho, vá para o cirurgião de joelho para fazer essa avaliação e já estabelecer o tratamento da forma adequada para o paciente melhorar e voltar à sua vida normal. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma escoliose e sinto muita dor nas pernas, direto essa dor nas pernas. Será que é problema na coluna, essa escoliose? E aí, doutor Anderson? Então, a escoliose por si só, dependendo do grau da escoliose, ela não vai causar dor, ela vai ser só um fator de risco. Ou seja, você tem uma chance maior de sentir dor do que uma pessoa que não tem escoliose. Essa dor que, se for uma dor, do jeito que ela está dizendo, que dá na região lombar ali, final das costas, correndo para a perna, essa dor da perna ela começa lá na coluna, pode sim ser alguma patologia da coluna. Se for só a dor nas pernas, do joelho para baixo, pode ser alguma patologia do joelho. Se for só nas pernas, a gente pode pensar também numa causa vascular, alguma insuficiência, variz, esse tipo de coisa. Então, realmente tem que avaliar. Mas se for uma dor que dá nas costas e corre pelas pernas, pode sim ser um problema da coluna. Dr. Anderson Sérgio é médico ortopedista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99235-7256, 99992-2923. No Instagram, onde é que a gente encontra? Dr. Anderson Sérgio. E todo dia eu tô lá mandando alguma mensagem. Com conteúdos maravilhosos, bem criativos, né?
Assim, eu bato muito nessa questão da atividade física, né? Então, você cair lá de paraquedas, você vai sempre me ver falando de atividade física, que é importante você se mexer, é importante você começar. Não arrume desculpas, né? Arrume motivos para você começar a fazer atividade física. Então, é importante, né? E tanto eu arengar aqui com o Marcos começou, agora somos dois arengando com o Geraldinho, para o Geraldinho começar também. Com certeza, vai dar certo, né? Vai dar. Vai dar certo. Obrigado pela sua participação, doutor Anderson. Obrigado também a todos os ouvintes aí. Até a próxima semana. 8 horas e a gente volta daqui a pouco com mais informações.